Fala aí, galera, hoje a gente vai falar de colonização das Américas e eu vou começar falando do caso espanhol, ou seja, das Américas ocupadas pelos espanhóis. Se liga só, antes de qualquer coisa a gente precisa lembrar que a América já tinha moradores, ou seja, já havia algumas nações aqui e sociedades que viviam há bastante tempo. A chegada então do homem europeu vai ser vista com bastante desconfiança e não é para menos. Afinal, a resposta dos europeus a essas sociedades tão plurais e tão diferentes é o preconceito, numa visão super centrada nos valores europeus, ou seja, etnocêntrica e principalmente na base da violência, ok? Então, quando a gente for falar da colonização das Américas, pessoal, a gente precisa sempre lembrar do genocídio indígena e o quanto essas populações vão sofrer na mão do europeu, perfeito? E aí, olha só, antes de qualquer coisa, a gente não pode falar em descoberta, mas sim em conquista. Lembrem-se, as expedições marítimas e todo o financiamento, ali por detrás, todo o investimento, não só financeiro, mas científico, tinha uma razão e tinha uma função, que era chegar a novas terras e conquistar novos produtos que pudessem ser comercializados. Então, a chegada nas Américas não é acidental. A gente poderia até não saber o tamanho do continente, a gente poderia não saber quem é que vivia ali, mas a gente sabia que sim, teriam novas terras para serem exploradas, perfeito? Então o que vai acontecer? Quando essa galera chegar aqui, a maior preocupação é como ocupar o território e como explorar esse território. Quando Colombo chega em 1492, jurando de pé juntos que havia chegado às Índias, perfeito? A ideia daqui era a exploração, até que a gente encontra nas Ilhas Caribenhas ouro, ou seja, metais preciosos. A partir daí, a presença espanhola é forte, a tal ponto que a gente vai extrair até a última pedrinha de ouro em 1520. E aí, as Ilhas do Caribe passam a ter uma outra função nesse processo aqui da ocupação e da colonização. E aí eu coloquei aqui em destaque para vocês duas grandes sociedades do período, que são os Incas e os Aztecas. Os Incas e os Aztecas poderiam ser quem mais representaria a ameaça aos espanhóis, afinal, são os impérios mais poderosos e mais numerosos. Os espanhóis, apesar de estar investindo na colonização, não têm muito pessoal, ou seja, se comparado aos europeus que chegam aqui, o número de indígenas é muito maior, o que significa que eles vão precisar de novas técnicas, adotar novas formas de combater esses indígenas e de fazer valer a sua vontade, ou seja, subjugar essa galera daqui. Lembrem-se, o processo é tão violento, pessoal, que muitas dessas sociedades vão deixar de existir, serão extintas, nas Ilhas do Caribe, então, principalmente, ok? E as consequências que a gente tem desse processo que começou lá atrás, no século XV, duram até os dias atuais, sendo que, muitas das vezes, a nossa própria visão preconceituosa a respeito das comunidades indígenas ainda está embasada nessa visão etnocêntrica, ok? E aí o que vai acontecer? Pessoal, Hernán Cortés e Francisco Pizarro são duas figuras muito conhecidas, dois conquistadores muito conhecidos da Espanha. E ambos serão aqui muito ágeis em derrotar as duas principais sociedades, as maiores sociedades aqui desse período. Em menos de 3 anos, tanto Cortés quanto Pizarro conseguem conquistar a capital asteca e a capital inca. E eu vou te explicar o que acontece. Eles vão usar a favor deles o imaginário, a respeito de deuses e mitos e as crenças que esses indígenas terão. Muitos deles, dessas sociedades indígenas, assim como eu e você, vivemos numa sociedade que crê em mitos, ok? E em deuses. No caso, a gente crê na nossa sociedade um único Deus. E a gente crê também, em sinais, em símbolos, em ritos. No caso aqui, essas sociedades acreditavam que a volta de algumas dessas divindades, ao mundo dos homens, seria o prenúncio do fim dos tempos. E esses europeus são encarados como essas divindades. E aí você vai se perguntar, Camila, como é que essa galera olha para um espanhol e pensa, é Deus? Cara, vou te explicar. Imagina que você é um indígena vivendo a sua vida de boa na lagoa, perfeito? E chegam os europeus. Primeiro de tudo que eles vão chegar num barco enorme, você nunca viu um barco. Você só tá vendo ali no litoral a chegada de um grande objeto marrom que vem se locomovendo e conforme ele vem se aproximando do litoral, ele vem fazendo estrondos, barulhos, roncos, como se fosse um grande monstro. São os canhões disparando e aí sobe aquele cheiro de pólvora que você nunca sentiu. É uma visão
horrorosa e você se assusta quando o navio atraca então no litoral. Abrem-se as portas do navio e desce dali uma cambada de homens esquisitos, branquelos, de cabelos enroladinhos, de barbas gigantescas, cheias de frufru, ok? E com peles metalizadas e que ao se mexer faziam ruídos, né? Ou seja, as armaduras, alguns deles inclusive são monstros, meio homem, meio cavalo, sendo que você nem sabe também o que é o cavalo, você só acha que é um grande monstro, ok? E aí você vai olhar e vai ficar super assustado. Quando você vê aquela visão, você corre pra dentro da sua comunidade, dentro da sua aldeia e vai avisar aos seus colegas de que o fim do mundo chegou. Isso vai gerar um estresse muito grande nessas comunidades que ficarão temerosas ou até mesmo, né, em algum momento vão tentar ali barganhar para se manterem vivas, ou seja, vão tentar barganhar com os deuses, oferecerem ouro, né, oferecerem prata. Bom, o resumo disso tudo é que essa relação, né, dos espanhóis com os indígenas acaba gerando ali, no caso, a desagregação dessas comunidades indígenas, que começam a se dividir ali e ficar confusas como lidar com esses espanhóis. Além disso, tanto Cortés quanto Pizarro vão se valer das rixas, né, das rivalidades que já havia entre essas comunidades. Incas e astecas são conhecidas pelos seus hábitos, né, de subjugar outras nações mais fracas e levá-las para dentro dos seus impérios, o que significa que essas populações estão insatisfeitas com toda essa exploração que vem sofrendo dos incas e dos astecas e vão se aliar aos espanhóis no combate a essas duas grandes sociedades. A gente também vai ter os espanhóis trazendo para essa briga, para essa guerra, a pólvora, ou seja, as armas de fogo, o que de fato vai fazer um estrago muito grande durante as batalhas. Para finalizar, a gente também vai dizer que a vinda desse europeu para cá vai trazer consigo também novas doenças essas que esses indígenas não têm anticorpos e não estão habituados, vão acabar perecendo mediante a essa novidade que chega ao continente. Perfeito? Galera, a gente precisa lembrar que no final das contas, essa população indígena, ela não vai ser só morta por ser morta, ela vai ser explorada ao máximo e isso pode levar justamente ao fim dessas comunidades. E aí eu quero que você lembre que normalmente a gente vai dizer que a colonização das Américas ela é na base da espada, ou seja, com os conquistadores, e na base da cruz, onde a Igreja Católica vai estar incentivando esse processo para conseguir novos fiéis. Afinal, a Igreja Católica está passando ali por aquele período onde ela tenta combater e se recuperar da reforma protestante. Perfeito? E como é que vai ser a divisão desse território? Lembrem-se que a América Espanhola, ela é gigantesca. É só você olhar ali para a divisão do mundo que foi feito com o Tratado de Tordesilhas, onde a parte que cabe a Portugal é só, e põe entre muitas aspas, o litoral ali brasileiro. Para os espanhóis, o território é muito maior, então você precisa pensar em formas de ocupá-lo. Para isso, o Conselho das Índias, que fica na Espanha, vai fazer a divisão do território em vice-reinos, que ficam com a parte administrativa das colônias, e capitanias gerais, que ficam com a parte da proteção, a parte militar. As capitanias normalmente ficam em locais estratégicos, onde você tem uma grande saída de metais ou entrada de produtos vindos da Europa, ok? Para a administração local, a gente vai estar falando dos cabildos, ou seja, as câmaras municipais. Lembrando que conforme a exploração, né, e a colonização do território vai acontecendo, as relações sociais também passam a sofrer mudanças, uma vez que eu vou começar a ter colonos nascidos aqui. E aí, óbvio, a minha sociedade vai começar a se dividir entre os europeus vindos direto da Espanha para fazer negócios e ocupar, e os nascidos na colônia, os colonos. Vai começar a ter um embate e uma disputa política interna ali. Coisa também que a gente vai ver aqui no Brasil quando a gente começar a ter o sentimento anti-lusitano, ou seja, os colonos começarem a olhar para Portugal com outros olhos, certo? E não querer mais a presença desses portugueses aqui. A outra forma de você conseguir controlar todo esse território e principalmente as riquezas que estão saindo dali, né? Os espanhóis, eles conseguem encontrar muitos metais preciosos e isso atrai o olhar
militar do mundo inteiro. Lembrando que a Inglaterra e a França já estão há muito tempo se posicionando contra a divisão do mundo entre os ibéricos, tanto é que o rei francês vai chegar até a fazer um comentário sarcástico ali, onde ele diz que ele desconhece no testamento de Adão, o primeiro homem, né, de acordo ali com a religião católica, desconhece no testamento do primeiro homem aonde estaria, né, aonde estaria dizendo que o mundo pertencia aos espanhóis e aos portugueses, ok? Ou seja, o que o rei francês está dizendo é, quem chegar primeiro chegou, irmão, se você não está ocupando, ocupo eu. Não esquece que França e Inglaterra, nesse momento, financiam a pirataria, principalmente aqui, ó, em cima dos metais da Espanha. E a Espanha vai tentar impedir isso de todas as formas. Uma das ideias é o Porto Único. Em 1503, a gente passa a dizer que Sevilha, na Espanha, é o único porto que pode receber os navios vindos da colônia, né? Já que a gente está extraindo ali metais, óbvio que eu vou botar tudo num único porto, onde a presença do Estado vai se fazer muito forte ali, certo? E aqui nas Américas, nós teremos 3 portos que serão responsáveis por escoar os metais e deixar os produtos europeus entrarem aqui e depois fazer a redistribuição por dentro da colônia. O Porto de Veracruz fica aí fazendo escoamento, né, de toda a prata que vem do México. O Porto Belo fica fazendo o escoamento da prata do Potosí e Cartagena o escoamento do ouro que vem de Nova Granada. Daí a gente vai falar da Carreira das Índias, uma verdadeira procissão ali de navios, onde eu vou ter navios de guerra e navios comerciantes saindo aqui das Américas e se encaminhando para a Espanha. E aí, Carreira das Índias justamente porque, né, Colombo jurou de pé juntos que aqui eram as Índias, beleza? Bom, sobre a mão de obra, ou seja, quem é que vai literalmente sustentar isso aqui, botar para trabalhar, né, ou seja, gerar riqueza, vai ser o indígena, ou seja, o trabalho análogo à escravidão. Lembrando que esse trabalho análogo à escravidão, ele não é melhor do que a escravidão que você conhece, que foi utilizada amplamente aqui na América Portuguesa, perfeito? Mas esse trabalho análogo à escravidão, ele vai estar ligado aqui a práticas que já ocorriam entre indígenas, perfeito? Incas e astecas, por exemplo, quando subjugavam outras sociedades indígenas locais, né, fazia com que essa população pagasse tributos na forma de quê? De trabalho, tá? E aí aqui a gente vai ter a encomenda, aonde os espanhóis vão poder explorar aldeias inteiras, né, através da mão de obra desses indígenas e em troca, eles vão garantir a catequização desses índios. Qual é o problema? Esse sistema da encomenda acaba super explorando o indígena, não que qualquer outro sistema não fosse fazê-lo, tá? Acaba super explorando essa comunidade indígena que muitas das vezes perece mediante aos abusos. E aí a catequização não ocorre, o que faz com que a Igreja Católica pressione a coroa espanhola para dar fim à encomenda. Além disso, eu tenho vários encomendeiros que não fazem a sua parte, ou seja, não garantem a catequização e acabam comercializando esses indígenas. E aí os impostos não são pagos à coroa, o que significa que a coroa está perdendo dinheiro. Então, a coroa espanhola vai dizer que a encomenda passa a estar proibida. E aí a gente vai ter justamente a intervenção do Estado, tá? Decidindo que, a partir de agora, a exploração dos indígenas depende da aprovação do Estado. Não é qualquer um que pode fazer isso, ok? Você tem que primeiro pedir autorização dos órgãos competentes locais. Do outro lado, a gente vai ter a mita, aonde a exploração dos indígenas ela ocorre mediante a pagamento, né, de uma remuneração. O Estado, né, espanhol vai dizer que para poder usar a mão de obra indígena você precisa pagar a ele. Bom, o pagamento é ínfimo, é ridículo, né, não sustenta nada nem ninguém e esse cara continua sendo super explorado. Mas essa é uma forma de você tentar impedir justamente a aniquilação completa e a venda desse indígena como escravo tradicional. E aí coloca esse escravo tradicional entre aspas, pelo amor de Deus, tá? E também agrada a Igreja Católica, que vai dizer que o indígena não pode ser no caso, escravizado, que ele tem que ser catequizado, perfeito? A igreja, no caso aqui da América Espanhola, ela abre uma exceção, porque a gente sabe que quem detém a maioria dos portos de saída de mão de obra escravizada é Portugal, o que significa que para a Espanha encareceria muito importar mão de obra escravizada vinda da África. Então a igreja abre mão aqui dessa questão da escravização, né? Flexibiliza isso de tal forma que a gente não chama de escravidão, mas sim trabalho análogo à escravidão. Perfeito?